A paz do Senhor, amém? Glória a Jesus por essa noite maravilhosa, onde a presença do Senhor está aqui no nosso meio. Eu queria chamar o pastor Clebson, que ele vai trazer uma palavra da parte do Senhor para nós nessa noite. E nós vamos agradecer ao Senhor pela vida dele e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida do servo do Senhor, amém? Você viu? Coisa linda. Eita, aqui é a coisa, vai para frente, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui, vamos abençoar o servo do Senhor. Pai amado, Deus querido, eu te louvo, Pai, pela vida do teu pastor, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Senhor, nessa noite, Pai. Derrama sobre ele a tua graça, a tua unção, a tua direção, o teu poder e a tua glória, Senhor. Usa a vida dele, Senhor Jesus, para falar conosco neste lugar, Senhor. Que o Senhor capacite ele com todas as bênçãos do céu, Senhor. E a tua presença, a tua glória e o teu poder se manifeste aqui, Senhor. Quebra todas as fortalezas, todos os grilhões, todo o poder do inimigo seja vencido e cancelado agora, Pai. E que os corações estejam prontos para ouvir a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Seja o Senhor nosso Deus louvado, exaltado e engrandecido para sempre. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Eu estou alegre porque eu estou na presença de Deus. Quantos estão alegres porque estão na presença do Senhor? Coisa boa. Salmo 122, verso 1. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sempre digo que vir à igreja não pode ser uma obrigação, porque torna-se obrigação para quem é religioso. Nós não somos religiosos. Então a gente vem para a igreja adorar um Deus vivo. E como Deus está vivo, nós temos que sempre nos alegrar em adorar a Ele. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Vamos ler um texto. Gálatas. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que está no livro de Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 11 ao verso de número 18. Enquanto os irmãos procuram esta referência bíblica anunciada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os irmãos mais uma vez, para louvar o nome do Senhor. Dizer, pastora Cátia, é sempre uma honra. Eu sempre sou edificado pelas mensagens que a senhora manda, e quando eu venho aqui eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou abençoar o povo? Não é assim, irmão Luiz? Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Então Deus abençoe a senhora, a sua casa, a sua família, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida. Pastor Augusto está ali, sua esposa, os filhos. Pastor Augusto disse que os filhos quando crescem ajudam, né, pastor Augusto? Glória a Deus por isso, tá? Aprende com o pai, é um mistério. Deus abençoe o senhor, muitíssimo, sua casa. Trago saudação da minha família. Hoje o José foi pregar. José foi escalado para pregar hoje na salinha das crianças. E ele falou assim, fala para a pastora Cátia, que não é mais Licátia não, é pastora Cátia. Fala para a pastora Cátia que eu queria muito ir lá, mas eu tenho um compromisso. Tenho um compromisso. Então tá bom, vá para o seu compromisso, vai com sua mãe, que eu vou lá, outro dia a gente vai lá na pastora Cátia. Amém?
aos irmãos. Os irmãos recebem, amém? Glória a Deus. Vamos ler Gálatas capítulo de número 6, verso de número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o verso de número 18. Gálatas capítulo 6, do verso 11 ao 18, diz assim: Vede, com grandes letras vos escrevi, por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Diga, por causa da cruz de Cristo. Vamos falar mais bonito, 1, 2, 3. Por causa da cruz de Cristo. Isso. Porque nem ainda estes mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta é uma carta em que Paulo escreve para a igreja de Gálatas, para corrigir um erro crescente que estava acontecendo naquela igreja. E que erro era este? A igreja estava trocando o evangelho da cruz por ritos e preceitos do judaísmo, e um deles é a circuncisão. Então alguns pastores diziam para o povo para que eles fossem circuncidados, e Paulo, entendendo este exemplo, Paulo vai escrever para eles que se nós abraçarmos a fé em Cristo Jesus, não há poder na circuncisão e nem na incircuncisão, porque o poder está na fé, e é esta fé que Paulo chama de nascer de novo. Agora perceba que este Paulo, ele vai escrever esta carta, ou este capítulo que nós lemos, o capítulo 6, ele vai fazer questão de escrever de uma forma pungente. Vocês sabem o que é pungente? Pungente é algo que provoca grande
emoção. Então o próprio Paulo, com a sua mão, ele vai escrever essa carta. E ele vai dizer aos irmãos de Gálatas, de uma forma bem firme e categórica, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas somente através da cruz é que nós devemos ter uma nova vida. Aí Paulo, ele vai dizer no verso de número 14, ele vai dizer assim: mas longe de mim gloriar-me, porque os irmãos sabem que Paulo, ele era judeu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi fariseu, perseguidor, então ele conhece a lei. Agora ele vai dizer: longe de mim gloriar-me. Em quê? Na lei. Aí ele vai dizer assim: mas a minha glória está na cruz do nosso Senhor Jesus. Então a glória de Paulo está na cruz de Jesus. Eu quero que os irmãos atentem para esta palavra glória. Perceba que Paulo, ele usa o verbo gloriar. Gloriar significa: estou muito alegre, estou muito orgulhoso. Eu digo orgulhoso de uma forma boa. Estou muito triunfante. Por quê? Porque a minha alegria está na cruz do nosso Senhor Jesus. Só que existe a palavra glória. Se ele se gloria na cruz, então a cruz contém glória. Então existe a palavra glória. E o que é glória? Glória não é um verbo. Glória é um substantivo. E o que significa? Significa causar o maior grau de prazer e de satisfação. Aí perceba que na mente de Paulo, o que ele está dizendo é que eu tenho grande satisfação na cruz, e é esta cruz que eu vou me gloriar. Os irmãos sabem que existem pessoas diferentes, existem pessoas de todos os tipos, existem pessoas que se regozijam por muitas coisas diferentes. Umas, por exemplo, se regozijam pela força que tem, aí anda com aquelas camisas apertadas, mostrando músculo. Por quê? Porque elas se regozijam por isso, né, pastora Cátia? Elas acham isso bonito, isso é com ela, por isso que são diferentes. Existem outras pessoas que se regozijam pela riqueza que tem. Existem outros que se regozijam pela aparência, pela beleza, outros pela cor da sua pele, outros se regozijam pelas suas grandes realizações. E nós, os cristãos, nós também nos regozijamos, mas o nosso regozijo maior está na satisfação de Jesus, que triunfa na cruz do Calvário. Então, nesta noite, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a cruz de Cristo tem glória, que a cruz de Cristo tem glória. E eu prego em alguns minutos, sem me deter ou demorar muito, sobre este tema, a glória da cruz. Você pode repetir comigo? A glória da cruz. Vamos lá?
A glória da cruz. A glória da cruz. E onde está a glória da cruz? A glória da cruz, ela está naquilo que a cruz diz. E o que a cruz diz? Em primeiro lugar, a cruz ela diz que o homem tem um alto valor para Deus. E é por isso que foi através da cruz que Deus pagou um alto preço. Quando alguém disser para o irmão ou para a irmã, você não tem valor algum, diga, eu tenho. Você não serve, não tem valor, eu tenho. Porque o valor que eu tenho não foi o dólar que pagou, não foi nenhuma moeda que pagou. O valor que eu tenho, o próprio Deus, lá na cruz, através de Jesus, seu Filho, sinalizou para o mundo dizendo, eu sou valoroso. Glória a Deus por isso. Eu tenho valor. Então a cruz, ela diz para nós que nós temos um alto valor para Deus e que Ele pagou um grande preço por nossas vidas. Em segundo lugar, a cruz, ela nos diz que o amor de Deus pelo homem é extremamente maravilhoso. A gente lê João 3,16, lê superficialmente, não cava o texto, porque ela diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito. Unigênito não é único, não quer dizer que é o único, não, mas unigênito quer dizer o único daquela espécie. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, Ana Clara, unigênita, porque só existe uma Ana Clara, que pensa como Ana Clara, que sente como Ana Clara, que vê como Ana Clara. Depois tem o José, unigênito, que pensa como José. Unigênito quer dizer único daquele tipo ou daquela espécie. Deus pega o melhor, que é Jesus, porque Jesus, ele é o único que é eterno. Ele é o único que parece com Deus, igual a Deus, a mesma essência de Deus. Ele pega Jesus e dá o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então Deus ama ou não ama? Ama. Deus ama ou não ama? Ama. O amor de Deus é grande. E eu sou capaz de dizer para os irmãos que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Se nós pegarmos no nosso contexto atual, o que expressa um amor muito grande, que se compara ao amor de Deus, é o amor de uma mãe. E veja como é que funciona o amor de uma mãe. Segundo o livro de 1 Reis, no capítulo de número 3, a Bíblia diz que 2 mulheres tiveram um filho na mesma noite. Só que uma é aquelas mulheres mexilhona que ficava rolando na cama. Ela rolou e deitou por cima do seu filho. Ela percebeu que o seu filho estava morto. Então ela levanta-se de madrugada, pega o filho da outra que está vivo, pega o filho seu que está morto e faz uma troca. Quando a outra acorda, ela diz assim, peraí, esse que morreu não é meu, porque o meu filho estava vivo. Foram falar com o rei Salomão, que recém assumiu o trono. Salomão estava diante de um julgamento difícil. Por quê? Porque 2 mulheres brigavam entre si, dizendo, eu sou a mãe do vivo, porque o morto não é meu. Naquela época não tinha exame de DNA, não tinha como comprovar, não havia um estudo científico. Porque hoje dizem que, eu não sei, não sou dessa área,
Porque dizem assim, pastora Cátia, quer reconhecer o filho? Olha a arcada dentária, os dentes de baixo. Porque o dente do filho é igual ao do pai. Eu não vi isso nem do meu filho. Mas vai que isso, né? Naquela época não tinha nenhum estudo que comprovava isso. Nem lá, nem hoje, sei lá. Não tinha. Então Salomão estava diante de uma dificuldade. Eu posso cometer um erro. Qual? Cometer uma injustiça. Dar o filho que está vivo para a mãe errada e o morto para a mãe e fazer uma troca. E ele disse, espera aí, eu vou apelar para o sentimento de mãe. Eu vou apelar para o amor de mãe. Quer ver? Pegue os soldados. Pegue o menino. Pega a espada. Corte o menino no meio. Irmão. A mãe, quando ouviu aquilo, as pernas estremeceram. O seu rosto corou. Ela começou a sentir uma compaixão muito grande. Ela disse, não, rei, não faça isso. Dê o menino para ela. Ela é a mãe do menino. O rei disse, opa, o sentimento de uma mãe bateu muito forte. Porque esta, como mãe, prefere ver o filho vivo com a outra do que morto. Então o filho é dela. Sentimento de mãe. Porque o amor de uma mãe é um amor muito alto. Só que Deus, o Deus que nós servimos, Ele ama muito mais do que uma mãe. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías 49:15, se não me falha a memória, diz assim, pode uma mãe se esquecer de um filho que ama, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Eu posso falar algo para os irmãos nessa noite? Vocês são privilegiados, porque o amor de Deus está sobre a sua vida. Porque o amor de Deus está sobre a sua família. Talvez o pai não amou, a mãe não amou, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele se relaciona e Ele diz assim, meu filho, eu te amo. Aleluia. Então a cruz, ela diz isso para nós, Deus nos ama. Eu não sei se isso fere os irmãos, mas será que alguém pode dizer para alguém do lado, diga assim, Deus te ama. Não diga com força, diga, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Deus te ama. A segunda glória da cruz. A cruz, ela está. Eu estou tão velhinho que esse dia eu estava dizendo para minha esposa, eu disse, olha, antigamente eu pregava, eu lia a Bíblia e não anotava nada. Hoje eu tenho que anotar tudo. Ela diz, é assim mesmo. A tendência é melhorar. É melhorar, pastor. Aí eu tenho dois auxílios aqui. Eu tenho um papel aqui. Se o papel voar, eu tenho no celular. Se o celular voar, me deram um negócio aqui de presente de aniversário. Tem aqui também, mas vamos lá. Vamos embora. Então a cruz está naquilo que a cruz providencia. Aleluia. Em segundo lugar, a glória da cruz está naquilo que a cruz providencia. E o que a cruz providencia, pastor? A cruz providencia perdão completo dos pecados. Aleluia. A maior necessidade do homem não é cura física. A maior necessidade do homem não é viver uma vida financeiramente abastada. Isso é dom. A maior necessidade do homem é perdão dos pecados. E a cruz, ela veio fazer isto. Ela veio nos trazer perdão de pecado. É por isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 7, Paulo disse assim: em quem temos a
redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Paulo usa duas palavras. A primeira palavra é redenção. A segunda palavra é remissão. E qual é a diferença? É que redenção significa comprar e tirar o escravo do mercado, dando-lhes liberdade. Isto é redenção, porque nós éramos escravos um dia, estávamos no mercado de escravo de Satanás, éramos escravos seus. Aí veio Jesus através da cruz e disse assim: eu vou comprar. Não é o que diz lá em Apocalipse capítulo 5? Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, porque compraste para Deus reinos, sacerdotes. Ele nos comprou do mercado. O primeiro a assinar a lei da liberdade não foi a lei áurea assinada no Brasil, mas Jesus na cruz do Calvário diz assim: eu assino a lei, está livre. Aleluia! Mas não adianta comprar o escravo e manter o escravo com dívida. É por isso que Paulo diz assim: a cruz opera a redenção e a remissão. E o que é remissão? A palavra remissão significa pagar a dívida. Primeiro ele nos tira do mercado de escravo de Satanás. Segundo, ele paga as nossas dívidas. Segundo Paulo escrevendo no capítulo 2 de Colossenses, verso 4, Paulo diz assim: e havendo riscado a cédula, o edito que era contra nós nas suas ordenanças, ele paga o preço e crava na cruz do Calvário. Sabe o que Paulo está usando? Paulo está usando um costume da cidade de Colossos, porque nessa cidade, quando alguém devesse para alguém, passasse o prazo de pagar e não pagava, o cobrador fazia uma promissória bem grande. Estou vendo ali seu Edson. É como se eu devesse para o seu Edson e não pagasse. Seu Edson fazia uma promissória, pastora Cátia, bem grande, e colocava no umbral da minha porta por fora. Todo mundo que passasse lá ia dizer assim: que vergonha, olha, o Clebson está devendo, não paga. Isso era uma desmoralização. Não paga os seus compromissos, não honra os seus compromissos. Que vergonha! Era a maior vergonha do homem estar devendo. E Paulo usa esta metáfora, dizendo que nós tínhamos uma dívida. E sabe que dívida era esta? Era a dívida por conta do pecado. Porque não há nada que Deus abomine mais do que pecado. Deus odeia o pecado mais do que Satanás. Porque a gente fala tanto que o diabo é inimigo de Deus, mas Deus não suporta o pecado. Deus abomina tanto o pecado mais do que o diabo. E por conta dos nossos pecados, nós fomos acumulando dívidas. E esta dívida tornou-se impagável. E era tão impagável que a nossa situação ficou muito difícil por causa da dívida. Nós éramos considerados inimigos irreconciliáveis de Deus. Você sabe o que é ser um inimigo irreconciliável de Deus? Deus olhava para nós com aquela cara de ira, dizendo: está devendo. O pecado chegou até as narinas de Deus como cheiro de putrefação. Deus estava tão irado e não havia ninguém que podia pagar esta dívida.
até que Jesus se apresenta. Eu vejo Jesus na cruz do Calvário, Jesus carregando aquela cruz pesada. A madeira não lhe pesava tanto, mas sabe o que pesava sobre Jesus? O pecado da humanidade. Porque a Bíblia diz que ele se fez pecador por nós. É por isso que quando Jesus está morrendo, o céu se encobre. Deus não olhou para ele na cruz, porque Deus estava vendo o pecado da humanidade. Deus não suporta pecado. Então a Bíblia diz que o céu cerra. Deus olhou, Jesus olhou e disse: eu estou sozinho, nem o Pai está me olhando. Sim, porque ele se fez pecador por nós. Ele se tornou pecado por nós. Nesse momento, quando ele morre na cruz do Calvário, ele dá um brado dizendo: Pai, está consumado. Que os irmãos conhecem a palavra tetelestai. E o que significa tetelestai, pastor? Significa está pago. A dívida está paga. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que a dívida que nós tínhamos, que era contra nós nas ordenanças, ele pegou, arrancou da nossa porta e colocou lá bem alto no Calvário. E lá no Calvário ele gritou dizendo: o homem tem valor, porque a dívida está paga. Aí Paulo gritando dizendo assim: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você está livre, a dívida está paga. O diabo não tem legalidade. Um dia eu estava numa igreja dentro de uma comunidade, que eu gosto de pregar e prego muito. E o irmão disse assim: irmão, sabe aquela irmãzinha ali? Eu disse: sei. Aquela irmã era perigosa, falava da vida de todo mundo, se deitava com um e com o outro. Está vendo aquele irmão ali? Eu disse: tô. Ali era bandido de mão cheia, perigoso aqui na quebrada. Eu disse: irmão, não empresta a sua boca para Satanás. Ele olhou para mim e disse assim: por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque ela era, ele é, agora já não é mais, porque a cruz do Calvário tornou uma nova criatura. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta casa. Quantos podem levantar a mão assim comigo? Quem pode fechar os teus olhos assim comigo por um minuto e diga: Deus, eu te agradeço, porque a dívida que eu não consegui pagar, o Senhor pagou por mim. O pecado que ninguém conseguia perdoar, o Senhor perdoou para mim. O livro que estava meu nome, que estava na certidão negativa, o Senhor arrancou da certidão negativa do inferno e me deu um novo nome escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença. Levante a sua mão assim, por favor. Aleluia. Você é livre. Você é livre. A cruz garante que você é livre. Eu sou 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 livre. Aleluia. É o poder da cruz. É a glória da cruz. É aquilo que a cruz providencia. A cruz, ela providencia um equipamento adequado, oh, glória a Deus, para uma vida de serviço. Perceba isso. Ela primeiro trabalha em nós, chamado de equipamento interior. Você sabe o que é isto? É o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. João capítulo 16, verso
de número 7. Olha o que João diz, 16 e 7. Todavia digo isto, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Ele equipara-nos com o Espírito Santo. Ele enche o nosso coração com o Espírito Santo. E é bom que se saiba disso. Tem gente que desce as águas batismais e acha que parou por aí. E não é aí. Você tem que prosseguir. Por quê? Porque a água batismal é novo nascimento. Quando você nasce de novo, você precisa se reforçar. Você precisa receber força. Você precisa receber renovo. Subiu das águas, vá para o cenáculo para ser revestido de poder. E olha que alusão. Levíticos capítulo de número 8, verso 23 e 24. Olha o que Deus ordena a Moisés fazer com os filhos de Arão. Arão, Moisés, pegue os filhos de Arão, começando por Arão. Pega sangue da novilha. Coloca sangue da novilha no polegar direito do pé de Arão. Coloca sangue da novilha no polegar direito da mão de Arão. Coloca sangue da novilha na orelha direito de Arão e dos seus filhos. Depois, você pega o óleo da unção. Onde tiver sangue, no pé direito, polegar direito, coloca óleo por cima. No polegar da mão direita, coloca óleo por cima. Na orelha direita, coloca óleo por cima. Sabe o que é isto? Isto aqui é um tipo, é Deus dizendo assim, para a igreja, quem recebeu o sacrifício do sangue de Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, desceu as águas do tanque batismal, não fique parado ali, mas dê um passo mais adiante, para receber o óleo da unção. Para receber o óleo da unção, para receber o óleo da unção. Eu não sei se o irmão quer nesta noite, mas hoje eu estou dizendo aqui para Deus, eu estou dizendo, Deus, eu quero receber esse óleo da unção. Quem quer receber esse óleo da unção? Quem já recebeu este sacrifício de Cristo? Quem já foi lavado pelo sangue de Cristo? Ele está dizendo, eu vou derramar sobre vós o óleo da unção sobre as vossas vidas. Quem quer isto? Quem quer isto? Quem quer isto? Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Tem sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Escute, de olho fechado. O sangue de Jesus não é para curar enfermidade. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Mas o sangue de Jesus é para perdoar pecado. O sangue de Jesus está sendo derramado sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Deus está dizendo, meu filho, aonde tiver sangue, eu vou derramar a minha unção. Vai recebendo a unção de Deus na sua vida. Vai recebendo a unção de Deus na sua mente. É a unção, pastor Augusto, que despedaça o jugo, porque Isaías disse que o jugo será despedaçado por causa da unção. Esta unção era tão poderosa
poderosa que ela vai arrebentando, ela vai quebrando porta, ela vai quebrando grilhões, ela vai quebrando cadeias, ela quebra enfermidade, ela quebra problema difícil. Se eu fosse você aí por um minuto, eu dizia assim: Deus, eu quero, Deus, eu quero algo diferente aqui nesta noite. Eu quero receber esta unção que o Senhor tem para derramar sobre nós. Glória a Deus, glória a Deus. Arabracandarabachar, eu sinto Deus. Vai sentindo aí, vai sentindo aí. Eu já termino, vai sentindo Deus aí. Eu já termino, vai sentindo Deus aí. Vai sentindo Deus, vai sentindo Deus, vai sentindo, sinta. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Enquanto você fala em línguas aí, o Espírito Santo intercede por você. Porque Paulo disse que aquele que fala em línguas, ninguém entende, porque o que fala em línguas, fala em mistério com Deus. Enquanto você fala em mistério com Deus, Deus vai intercedendo por você, o Espírito vai intercedendo por você, o Espírito vai te renovando, o Espírito vai te enchendo. Pregador, eu ainda não falo. Hoje é noite de oportunidade. Deus pode te encher para você falar em línguas. Eu quero isso. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto uma alegria aqui nesta casa, meus irmãos, tão grande, que parece que eu vou ser arrebatado hoje. Eu sinto uma alegria do Espírito aqui entre nós. Eu sinto esta alegria do Espírito. Deus está equiparando a igreja. Deus está trazendo equipamentos, pastora Kátia, para a igreja. Deus está trazendo renovo para a igreja. Deus está dizendo: não precisa inventar, não aparte da tua boca este livro, porque eu vou renovar, vou transformar, vou curar, vou trazer crescimento, porque a obra é minha, mas eu equiparo a minha igreja hoje com a unção do Espírito Santo. Alabaia que andará baixo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto Deus. Terceira e última glória da cruz. Aleluia. A glória da cruz está naquilo que a cruz separa. 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 Verso de número 14. Olha o que Paulo diz. Parte. Diz que parte é depois da vírgula, então tem A, B, C. Parte C. Paulo diz assim: pelo qual, ou pela qual, não pela qual, o mundo está crucificado para mim, e eu para o
A cruz nos traz separação entre nós e o mundo. É por isso que esta alegria, um dia eu vi um babaca na internet, que internet, isso é sério para os irmãos, 20% se aprova, 80% é babaquice. Eu vi um babaca na internet imitando língua estranha, que aquilo para mim é um babaca. Aí ele olhou e disse assim: segundo a história das línguas, que eu não sei, a senhora estudou em escola chique, eu estudei na favela, né, senhor Edson? Eu nunca ouvi dizer, se alguém existe história das línguas, pesquisa. Segundo a história das línguas, as línguas que os pentecostais falam, segundo os estudos, são línguas inexistentes, que nunca existiram. É algo criado pela mente nervosa dos crentes. É um babaca. Porque o que a Bíblia diz? Que aquele que fala em mistério, fala com quem? Porque quem entende? O senhor entende quando eu falo em mistério? O senhor tem dom de interpretação, talvez entenda. Porque a Bíblia diz que quem tem, se a igreja tiver intérprete, ele vai saber. Caso contrário, aquele que fala em línguas, fala em mistério com Deus. Por quê? Porque nós somos separados. Você já viu a água dizendo assim para o óleo: óleo, sabe por que eu não misturo com você? Porque eu sou H2O. Não dá nem satisfação. Porque nós somos separados. E nós falamos em mistério com Deus. O mundo não entende e nem vai entender. Porque só quem entende as coisas do Espírito é quem é espiritual. É só quem passou pelo Calvário. É por isso que tem gente que diz: eu vou na igreja, não sinto nada, nunca passou pelo Calvário. Eu vou na igreja, não sinto nem um arrepio, é porque nunca passou pelo Calvário. O mundo ainda está dentro dele, faz as coisas do mundo, pensa como o mundo, age como o mundo, se movimenta como o mundo. Mas nós somos separados. Nós somos separados, porque Paulo diz assim: eu fui crucificado para o mundo. É por isso que ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mentalidade de Cristo, pensamento de Cristo, andar como Cristo, ter visão de Cristo, sentir a presença de Cristo. Cristo vive em mim. Segundo, a cruz separa, ela faz separação, não para deixar jogado. Verso 15, aí é que eu termino. Ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Deu um da harpa que diz assim: nascestes de novo, anda já com Deus, pertences a um povo que vai para os céus. Você viu que eu cantando não tem jeito, só sei pregar. Por isso que Deus não me deu dom de cantar. Então a cruz, ela diz que nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo, porque as coisas velhas já passaram. Tem gente que vive remoendo o passado, irmãos. Eu digo que passado não é direção, passado é referência.
Paulo disse assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nem Deus se lembra, porque a Bíblia diz que os nossos pecados Deus joga no mar do esquecimento. Aí tem gente que é metido a pescador, quer pescar no mar do esquecimento. Deixa lá, abandone lá, não fique puxando, não, e aí? Já foi, já passou, agora é daqui para frente. Mas não, esquece isso, porque a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Quando você descer as águas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você crê nisso? Você pode ficar de pé para orar junto comigo? Você pode ficar de pé para orar junto comigo? Você pode dar glória a Deus por isso. Você ainda pode dizer que Jesus é bom. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te glorificar pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar mais uma vez nesta tua casa, Senhor, nesta igreja que eu tanto amo, ladeado de pastores amados, Senhor, irmãos que eu tenho como irmãos da minha família. Senhor, estamos diante desta palavra, entendendo qual é a glória da cruz, Senhor, e foi esta glória que nos alcançou. Foi esta glória que um dia me constrangeu, mostrando que eu não sou nada, mostrando que eu sou totalmente dependente de Ti. E nesta hora eu te peço, Senhor Deus, aqui estão os Teus filhos. Pai querido, que o Senhor convença o coração deles nesta noite. Que o Senhor venha lhes convencer, ó Pai, de que esta glória da cruz é derramada sobre a vida desse irmão e dessa irmã, e que o Senhor operou um alto preço para trazê-los até aqui, Senhor Deus. E o Senhor não vai dá-los para Satanás, mas o Senhor está nos preparando para morar na cidade celestial. Pai amado, venha nos convencer melhor a cada dia, porque nós cremos em Ti, nós acreditamos, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor, faça isso. Amém, glória a Deus, aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Se tem alguém, levanta a mão. Amém? Não? Então nós vamos passar para o batismo. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Porque a misericórdia dEle dura para todos sempre e sempre. Amém. Vou chamar a Tiene para orar pela família por enquanto. Se a tua família não está aqui, acredite que ela vai estar em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém? Você que está perto do seu familiar, vou pedir para vocês levantarem, dar as mãos uns aos outros. Senhor Deus, eu quero primeiramente te agradecer, Senhor, por este culto, te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Senhor, que entrou em cada coração, Pai.
Oh, Jesus, eu quero te colocar diante de Ti, Senhor, cada família aqui representada, Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, em cada mãe, em cada pai, em cada filho, em cada irmão. Senhor, vem, Senhor, com Teu poder, com Tua glória, Senhor. Enche, Senhor, esta casa do Teu amor, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Pai. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós sabemos que o que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que entre em cada lar, Pai. Traz cura, Senhor. Traz libertação, Senhor. Tira, Senhor, toda a contenda do meio do Teu povo, Senhor. Oh, Pai, acrescenta, Senhor, sabedoria, Pai. Acrescenta união, Pai. Que o amor, Senhor, seja transbordante em cada lar, Pai. Que eles possam Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que entra, Senhor, traz cura, Senhor, na enfermidade, Senhor, traz cura, Senhor, emocional, Pai. Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre essas famílias, Senhor. Oh, Senhor, a família é projeto do Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que entra, Senhor, em cada lar. Vem, Senhor, com Teu amor, vem com Teu poder, vem com Tua graça, Senhor, com Tua misericórdia, Senhor. Traz provisão, Senhor, nos lares, Senhor. Oh, Senhor, tira todo desânimo, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede os Teus filhos, Senhor, de Te adorarem. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem trazer divisão na Tua família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, Senhor. Mais uma vez eu te peço que abençoa, Senhor, cada família representada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos passar por esse momento maravilhoso e único. Amém? Essa serva do Senhor, ó, chegou aqui sozinha, né? Atrás da presença do Senhor. Jesus trouxe ela, né? Porque a gente nunca chega sozinha na igreja, é o Espírito Santo que nos traz. E entregou a vida dela para Jesus de uma maneira tão linda e maravilhosa. E agora ela pediu que queria descer as águas, e eu sei que é algo que está escrito nos céus. Foi Deus que preparou esse dia, foi Deus que preparou essa hora, porque Ele te ama e Ele tem grandes coisas para a sua vida, amém? Então vamos agora, pode subir. Nós vamos orar pela irmã Genilda, amém? Glória a Deus. Podem ficar de pé se vocês quiserem, viu? Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui, vamos orar por essa serva. Jesus, eu te louvo, Pai, pela vida da irmã Genilda, Senhor. Porque eu sei, Jesus, que o Senhor trouxe ela aqui para um grande propósito nessa terra, Senhor. Oh, Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo é quem opera todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Para tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para realizar nessa noite, Pai. Vem com o Teu poder, Senhor, quebrando todas as fortalezas do inferno. Tudo aquilo que Satanás outrora tentou para destruir essa vida, essa casa, nós desligamos agora pelo poder que há no Teu sangue, Senhor. E pedimos, Senhor, que quando ela sair dessas águas, o Teu poder e a Tua glória se manifestem sobre ela, Pai. Que ela possa, Senhor Jesus, verdadeiramente, Senhor Jesus, viver todos os Teus planos, os Teus propósitos nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Eu creio. Glória a Deus. Então, pela autoridade que o Senhor concedeu a mim nessa noite, eu te
Jesus te ama. E Ele vai te salvar hoje. Você quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Em nome de Jesus, fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante do teu altar. E tudo aquilo que me oprimia, o Senhor arranque agora. Em nome de Jesus, que o Senhor me cubra com teu sangue, perdoe os meus pecados, limpa o meu coração, me restitui e me restaura para a glória do teu nome. Eu me coloco diante da tua presença para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para minha vida. Eu me reconcilio nessa noite no teu altar, e toda obra do inferno eu ordeno que vá embora agora da minha vida, da minha casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Jesus te ama e Ele vai te restaurar, vai preparar para você comer. Vai lá, senta lá, fica dando glória aí que Jesus te ama. Glórias. Jesus tinha falado que ia trazer alguém aqui. Glória a Deus. Aleluia. Como você chama mesmo? Amém. Senhor Jesus é sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus,
E tudo aquilo que o diabo roubou na sua vida, Jesus vai te restituir para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Ele te trouxe aqui hoje para te fazer uma nova criatura, em nome de Jesus. Você não vai mais voltar naquela vida que você tinha, porque a partir de hoje você sai dessa porta aqui um novo homem para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos participar da ceia, irmãos. E eu queria ler uma palavra aqui. Está no livro de 1 Coríntios. Amém. Nós vamos te dar a Bíblia. Glória a Jesus. Te dá a Bíblia, te dá tudo aí para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, agora é o momento de a gente examinar o nosso coração, pedir perdão para o Senhor, para que a gente possa participar do sangue de Jesus Cristo, para que esse alimento venha produzir vida e não morte, para que possa produzir poder e não sono. Amém? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos então. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados. O Senhor sabe, Jesus, aquilo que muitas vezes não falamos, mas pensamos, aquilo que não, Senhor Jesus, praticamos, mas que a nossa mente intentou, Senhor. E a tua palavra diz que se no teu coração, Senhor, nós intentássemos, já seria pecado, Senhor. Então vem agora com teu poder, Senhor. Vai passando do teu sangue precioso, Senhor. Nos purifica, nos santifica, que nós possamos fazer coisas novas e maravilhosas para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Quebra todas as fortalezas do inimigo que tentam contra essas vidas, Senhor, para tirar a alegria, para tirar a paz, Senhor, para tirar, Senhor Jesus, a unção que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo grande e poderoso para fazer, Senhor, na vida de cada um dos teus servos aqui nessa noite, Pai. Então capacita eles para toda boa obra, Pai, e perdoa todos os pecados, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos abençoar os elementos e depois nós vamos adorar o Senhor. E aí você pode vir buscar o seu cálice aqui. Glória a Deus. Oremos nesse momento pelos elementos. Vocês vão para cá. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós abençoamos, ó Deus, o elemento pão, que significa o teu corpo, ó Deus. Também abençoamos, ó Deus, o elemento suco de uva, que representa, ó Deus, o teu sangue, para remissão dos nossos pecados, ó Deus. E que possamos estar, ó Deus, diante de Ti a cada dia, te servindo em espírito e em verdade. Abençoe nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vir buscar, amém? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glórias a ti, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor, quando ele se reunia com os discípulos, ele se assentava à mesa com os amigos dele, e ali ele partia o pão, e ali ele comia com seus amigos. Irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós podemos participar nessa mesa porque nós amamos uns aos outros, e é isso que nos faz irmãos. É o amor que o Senhor derrama sobre o nosso coração, de poder estar junto, compartilhar esse pão, de poder na hora da dor pedir para o irmão orar, de poder na hora da alegria pedir para que o irmão se alegre, cante junto. Então saiba que você tem uma família aqui, e nós estamos aqui para cuidar da sua vida, para fazer o que for necessário juntos, para a gente continuar caminhando para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, no 23 diz: porque eu recebi do Senhor também o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memórias de mim. Comamos, pois, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, continua operando neste lugar, trabalhando nas vidas, derramando a Tua glória sobre cada coração aqui, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tomamos, pois, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor, glorificando o nome dEle, agradecendo Ele por estarmos aqui reunidos nessa noite, podermos participar de toda essa bênção, desse banquete espiritual que Ele nos deu. Amém? Agradeça Ele por tudo em nome de Jesus. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Glória a Deus. Aplaude o Senhor, amém? Glória a Jesus. Eu vou chamar a pastora Cláudia para orar pela igreja e para finalizar este culto, amém? No final aí nós vamos ter uns bolinhos aí e que... Oi. Amém. O pastor vai orar por você, tá bom? Amém. Glória a Jesus. Amém, Jesus. E eu estou com fome de Bíblia e de comida. Deus abençoe, Paz e graça do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, né? Quero chamar aqui a nossa irmãzinha Genilda, né? Genilda, né? Para estar entregando aqui seu certificado aqui, pela mão da nossa evangelista Fernanda. Glória a Deus. Que esse seja o primeiro certificado, o mais importante da sua vida e o primeiro certificado que você recebe em mãos para a honra e glória do Senhor Jesus. Morreu para o mundo, nasceu para Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Deus abençoe. Amém, né, igreja? Vamos orar, né, para o Senhor nos dispensar para nossas casas em paz. Grandes coisas o Senhor fez aqui no meio de nós. E Ele vai continuar fazendo, né? Porque o que vocês receberam aqui vai ter continuidade por toda a nossa semana, em nome de Jesus. Porque Ele é um Deus que se faz presente. Ele não é um Deus ausente, né? Então, toma posse dessa poderosa palavra, né? O Senhor nos alimentou. E a semana pode ter algumas adversidades, mas guarde a palavra de Deus, que é ela que nos mantém de fé, ou em pé, né? E vivificado pela fé todos os dias, né? Amém? Vamos orar, tá bom? Para agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, peço que dispense o teu povo, Senhor, em paz, em segurança. Guarda a semana do teu povo, que eles possam essa semana, meu Senhor, para cada dia dessa semana, eles dar testemunho de vitória, meu Senhor, e saber que todos os dias o Senhor tem cuidado deles, porque o Senhor é um Deus, Emmanuel, Deus conosco. O Senhor não desampara os seus em momento algum. Senhor, provê tudo que o teu povo precisa, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por esse maravilhoso culto no qual o Senhor se fez presente, milagres, maravilha e prodígio, meu Senhor, foi feito aqui no meio de nós, meu Senhor. Meu Senhor, obrigada por tudo, meu Pai, nós te agradecemos, meu Senhor. E agora eu quero dar a bênção apostólica, né? Coloca as suas mãos aí em forma de receber de Deus.
Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e lhe dê a paz, o grande amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, esteja não somente hoje sobre a tua casa, sobre a tua família, mas para todos sempre. A igreja diz em concordância? Amém. Se Deus é por nós,